amigos e minhas amigas. Sejam bem-vindos a mais uma aula do Pré-Calouro, o pré-vestibular da Universidade do Estado do Amazonas. Hoje a nossa aula será sobre polinômios e algumas equações polinomiais. Então, primeiramente, vamos definir o que vem a ser polinômios. Então, polinômios são expressões da forma p de x igual a a0 mais a1 vezes x mais a2 vezes x ao quadrado mais an vezes x elevado a n, onde os coeficientes a0, a1, a2 e an são números reais e os expoentes são números naturais. Nós vamos trabalhar com polinômios com os coeficientes naturais. Vejamos alguns exemplos. Eu posso ter um polinômio p de x igual a x ao quadrado mais 1, ou posso ter um polinômio p de x, x à quarta mais 3x mais 197. Outro exemplo de polinômio que também pode ser um produto notável, x mais 1 ao cubo, que é um produto notável. E quando eu desenvolvo, eu tenho x à terceira mais 3x ao quadrado mais 3x mais 1. Todos esses aí são exemplos de polinômios. Grau do polinômio. Quando nós vamos trabalhar com polinômios, é importantíssimo que nós possamos definir o que é o grau. Porque o grau vai estar associado ao número de raízes de uma equação polinomial. Então, dado um polinômio genérico, conforme já definimos anteriormente, p de x igual a a0 mais a1x mais a2x ao quadrado mais anx elevado a n, nós definimos o grau do polinômio como sendo o quê? O maior expoente que essa minha equação possui. Nesse caso genérico, o meu expoente seria, o maior grau seria o expoente n. Então, seria um polinômio do enésimo grau. Como exemplos, para fixar melhor, nós temos o p de x, x ao quadrado mais 1. Então, a única variável nesse polinômio é a variável x com expoente 2. Então, não tem outro expoente maior que 2. Logo, o grau desse polinômio é 2. No polinômio x à quarta mais 3x mais 197, o meu grau vai ser 4. E no polinômio x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 3x mais 1, o maior expoente que eu tenho na variável x é o 3. Logo, eu tenho um polinômio do terceiro grau. Um outro conceito importantíssimo quando nós falamos em polinômios é a igualdade de polinômios. Dois polinômios são iguais, são considerados iguais, sejam eles p de x e q de x, quando os seus coeficientes respectivos das variáveis com o mesmo expoente são iguais. Então, nós podemos observar um polinômio p de x, cujos coeficientes são a0, a1, a2 e an, e um outro polinômio q de x, cujos coeficientes são b0, b1, b2 e bn. Esses dois polinômios serão iguais somente se os seus coeficientes respectivos forem iguais. Ou seja, o coeficiente independente de p de x igual ao coeficiente independente do q de x. E assim vai para todos os termos desse polinômio. Vejamos um exemplo em que eu quero determinar os valores de a e b com a condição de que esses polinômios sejam idênticos, ou seja, que eles sejam iguais. Eu tenho dois polinômios, p de x e q de x, e eu quero determinar os valores de a e b com a condição que eles sejam iguais, certo? Então, vamos observar o polinômio q de x. É a menos b x ao quadrado mais 1. Ou seja, o coeficiente do expoente 2, que é da variável x ao quadrado, é a menos b. E o termo independente é 1. Nesse polinômio q de x, vale observar que eu não tenho termo em x. Ou seja, quando isso acontece, nós consideramos o termo, o coeficiente em x igual a 0. Já o polinômio p de x, ele é dado pela função x ao quadrado menos a mais bx mais 1. Então, nós podemos observar o quê? Que o coeficiente de x ao cubo é 1. O coeficiente de x agora que existe é menos a mais b. E o termo independente é 1 também.
Então, o que eu tenho que fazer? Igualar esses coeficientes. Ou seja, o coeficiente de x ao quadrado do polinômio q de x, que é a menos b, com o coeficiente em x ao quadrado de p de x, que é 1. Então, eu tenho o seguinte sistema: a menos b igual a 1 e a mais b igual a 0, que é a equação obtida quando eu igualo os coeficientes em x de q de x e p de x. Dessa forma, nós encontramos um sistema de equações do primeiro grau com duas variáveis e duas incógnitas. E aí usamos qualquer método, no caso, como o b tem um positivo e um negativo, usamos o método da adição e encontramos o a como sendo meio e o b igual a menos meio. Muitos exercícios que aparecem em concursos e vestibulares dizem respeito a raízes de polinômios. Determinar raízes de um polinômio. O que vem a ser a raiz de um polinômio? Então, considerando como alfa a raiz de um polinômio, eu posso afirmar que ela é raiz quando ela, substituída na função, me dá como resultado zero. Ou seja, alfa é a raiz de um polinômio somente se p de alfa é zero. Ou seja, quando eu substituo qualquer número real numa função polinomial e o resultado for zero, então aquele número que eu substituí, ele é uma raiz. Vejamos exemplos. P de x, x menos 1. Se eu substituir o 1 na variável x, eu obtenho o valor zero. Portanto, o 1 é raiz do polinômio p de x igual a x menos 1. O teorema fundamental da álgebra é o teorema que garante a existência das raízes de polinômios. Então, como eu falei anteriormente, um número é considerado raiz de um polinômio quando substituído no polinômio eu tenho como resultado zero. Então, todo polinômio de grau n, ele tem exatamente n raízes complexas. Observe que quando a gente trabalha com resolução de equações polinomiais, nós estamos trabalhando dentro do domínio dos complexos. Okay? Não somente nos reais, que é justamente porque quando se trabalha com equações, em particular quadráticas, com o delta negativo, quando eu estou trabalhando com números reais, eu não tenho solução real, mas dentro do domínio dos complexos eu passo a ter soluções. Então, o grau do polinômio ele é importante porque ele vai determinar o quê? O número de raízes. Então, se eu tenho um polinômio do segundo grau, como exemplo, x ao quadrado mais 3x menos 1 igual a 0, então quer dizer o quê? Que eu tenho duas raízes para esse polinômio. Quando eu falo em raízes, não necessariamente essas raízes serão diferentes. Eu posso ter duas raízes iguais. Nesse caso, eu digo que a minha raiz ela tem multiplicidade 2. Um polinômio do quinto grau, como por exemplo x à quinta mais 3x ao quadrado menos 1, esse polinômio ele pode ter 5 raízes. Como eu falei anteriormente, não necessariamente 5 raízes diferentes. Eu posso ter raízes com multiplicidade. Então vejamos alguns exemplos bem simples de como determinar as raízes. Começando com um exemplo clássico, uma equação quadrática, uma equação do segundo grau, que vocês podem usar fórmula de Bhaskara para resolver. Então eu tenho uma equação x ao quadrado menos 5x mais 6. Como se trata de um polinômio do segundo grau, então eu tenho no máximo duas raízes. Essas raízes podem ser duas raízes iguais, duas raízes diferentes, certo? Nesse caso, eu tenho como raízes o número 2 e o número 3. Por que 2 e 3 são raízes? Porque se eu substituir tanto 2 quanto 3 no meu polinômio x ao quadrado menos 5x mais 6, ambos darão como resultado zero. No exemplo B, x menos 1 vezes x mais 3 ao quadrado. Eu tenho como solução o 1, porque se eu substituir x igual a 1 vai dar zero, aquele polinômio, e o menos 3, porque se eu substituir também o menos 3 vai dar zero. Só que observem, eu tenho um polinômio do terceiro grau. O que isso quer dizer? Ah, mas você só me mostrou duas raízes. Sim, por quê? Porque o menos 3, ele tem multiplicidade 2. Então, se ele tem multiplicidade 2, com mais a outra raiz que eu encontrei, que é o x igual a 1, eu passo a ter as três raízes que determinam o grau desse polinômio. Conforme diz o teorema fundamental da álgebra, onde o grau do meu polinômio vai determinar o meu número de raízes.
Quando falamos em operações polinomiais, uma das operações mais complexas é a divisão de polinômios. Como eu vou dividir um polinômio por outro polinômio. O método utilizado é o mesmo algoritmo utilizado quando dividimos números reais, que é chamado algoritmo de Euclides. Se eu tenho um polinômio p de x e eu quero dividir por um outro polinômio d de x, por exemplo, eu vou obter o quê? Um quociente q de x e um resto r de x. Se a minha divisão for exata, o resto é zero, assim como é feito na divisão de números reais. Então, o algoritmo de Euclides garante o quê? Que p de x é igual ao q de x vezes um d de x mais um r de x, que é que nós conhecemos como a prova real. Como podemos determinar o quociente e o resto da divisão entre o polinômio x à quarta mais 5x à terceira mais 3x ao quadrado mais 2x menos 1, que é um polinômio do quarto grau, pelo polinômio x ao quadrado mais 2x menos 5, que é um polinômio do segundo grau. O método é semelhante à divisão de números reais. Eu vou dividir o primeiro termo do dividendo pelo primeiro termo do divisor. E aí eu vou obter o primeiro termo do quociente. No caso, o primeiro termo do dividendo é x à quarta. E o primeiro termo do divisor, x ao quadrado. Dividindo x à quarta por x ao quadrado, eu passo a ter o quê? O x ao quadrado. Este x ao quadrado que eu encontrei agora será multiplicado por todos os termos do divisor e serão colocados abaixo dos termos do dividendo, com o sinal contrário, que é justamente para obtermos a diferença, assim como é feito no algoritmo de Euclides para números reais. Então, como é que nós teremos? X ao quadrado vezes x ao quadrado vai dar x à quarta. Então, ele vai com o sinal contrário para baixo do dividendo. No caso, menos x à quarta. Quando eu multiplico x ao quadrado por mais 2x, eu vou ter 2x ao cubo. Então, vai novamente com o sinal contrário, no caso, menos 2x ao cubo. E, de forma análoga, com o menos 5. X ao quadrado vezes menos 5, eu tenho menos 5x ao quadrado. E quando vai para baixo do dividendo, vai como mais 5x ao quadrado. E aí eu faço as operações de adição polinomial. O primeiro termo, x à quarta menos x à quarta, vão se cancelar. E aí eu vou ter 5x à terceira menos 2x à terceira, que vai resultar em 3x à terceira. E 3x ao quadrado mais 5x ao quadrado, eu vou ter mais 8x ao quadrado. E aí, dando continuidade ao algoritmo, eu baixo os termos subsequentes, que é o 2x menos 1. E vou começar todo o processo de novo. Vou pegar o primeiro termo, dividir pelo primeiro e fazer todo o processo. No caso, eu vou pegar o 3x à terceira e vou dividir por x ao quadrado, obtendo mais 3x. Fazendo a multiplicação análoga, eu vou ter novamente todo o algoritmo até chegar no final, onde o meu resto agora, que é 13x mais 4, ele tem grau 1, que é menor do que o grau 2 do divisor. Quando isso acontece é porque o meu algoritmo chegou ao fim, né? Pela definição de algoritmo de Euclides. E aí eu passo a ter os valores que eu queria, que é o meu quociente, x ao quadrado mais 3x mais 2, e o meu resto, que é 13x mais 4. O que isso quer dizer? Que dessa forma, aquele meu polinômio inicial, o meu dividendo, pode ser escrito como sendo quem? O meu quociente vezes o meu divisor mais o resto. E dessa forma, eu posso escrever o meu polinômio inicial, que é o meu dividendo, como sendo quem? O divisor vezes o quociente mais o resto, que é o que diz o algoritmo de Euclides. Para fixar mais ainda essa divisão de polinômios, vamos pegar um outro exemplo, onde eu quero dividir o polinômio p de x, dado por 8x ao cubo, mais 6x ao quadrado mais 3, por um outro polinômio d de x, 4x ao quadrado mais x. Então, eu tenho dividendo e divisor. Procedendo de maneira análoga ao exemplo anterior, o que eu faço?
primeiro termo dividido pelo primeiro termo. Ou seja, 8x ao cubo dividido por 4x ao quadrado, eu obtenho 2x. E faço a multiplicação desse termo 2x que eu encontrei por todos os termos do divisor, indo com o sinal contrário para baixo dos termos de mesmo grau no dividendo. E aí obtenho a expressão menos 8x ao cubo menos 2x ao quadrado. Realizando a soma polinomial e procedendo da mesma forma, do mesmo passo anteriormente, eu vou obter o quê? Que o meu quociente é 2x mais 1 e o resto da minha divisão vai ser menos x mais 3. E dessa forma, nós vamos representar o nosso polinômio 8x ao cubo mais 6x ao quadrado mais 3 como sendo o quê? O produto do meu divisor, que é 4x ao quadrado mais x, pelo meu quociente, que é 2x mais 1, somado com o resto, que é menos x mais 3, conforme o algoritmo de Euclides. Certo? Tudo bem? Então, dessa forma, fica fácil você realizar a divisão de um polinômio por outro, independente do grau que eles possuam. Uma das técnicas muito utilizadas na resolução de equações polinomiais, que também é utilizada para resolver divisão de polinômios, é o método chamado de Briot-Ruffini. Esse método, podemos dizer que é um método que resolve qualquer equação polinomial, independente do grau. É claro que se você tem uma equação do primeiro grau, você tem uma solução do tipo menos b sobre a. É uma solução bem, vamos dizer, lógica, bem trivial. Quando você tem uma equação quadrática, Bhaskara, mas a partir de equações de terceiro grau, nós temos um pouco de dificuldade, porque nós podemos recorrer pela divisão de polinômios. Mas para isso eu preciso ter pelo menos uma raiz. E o método de Briot-Ruffini, ele permite que eu resolva qualquer equação polinomial, desde que eu saiba uma raiz. E para isso, tem alguns macetes que facilitam na hora de aplicar esse método. O primeiro qual é? Quando você tem um polinômio, você pode observar que possui um termo que não tem variável. Esse termo ele é chamado de termo independente. Então, para você descobrir uma raiz, pelo menos, desse polinômio, você olha para ele. Por quê? Existe um teorema da álgebra que diz o quê? Que uma das raízes é o quê? Divisor desse termo independente. Então, no caso desse meu polinômio x à quarta mais 5x à terceira mais 3x ao quadrado mais 2x menos 1, o meu termo independente é menos 1. Então, quais são os divisores de menos 1? Quais são os números que dividem o menos 1? Ora, eu só tenho dois. Ou ele mesmo, que é o menos 1, ou o 1. Então, um desses dois, mais 1 ou menos 1, é uma raiz desse polinômio. Deste polinômio, x à quarta mais 5x à terceira mais 3x ao quadrado mais 2x menos 1, observe que ele é um polinômio completo. O que quer dizer um polinômio completo? Todos os seus coeficientes, na ordem decrescente dos expoentes, estão presentes. Ou seja, quem é o expoente de x à quarta? 1. De x ao cubo, 5. E eu vou colocando os demais, que no caso é 3, 2 e menos 1. E o meu divisor, que é x menos 2, você dividir por 2, que é aquele 2zinho que aparece ali no canto inferior esquerdo. E aí, como é que o processo se inicia? Eu repito sempre o primeiro termo do meu dividendo, que no caso é 1, e vou multiplicar por essa raiz, que o problema já me deu, que no nosso exemplo é o 2, e vou somar com o próximo coeficiente, que no nosso caso é 5. Então, eu vou ter 2 vezes 1 mais 5, e coloco abaixo dele, que é o 7. E vou fazer todo o processo de novo. Esse 7 que eu encontrei, vou multiplicar novamente pela minha raiz. 7 vezes 2, 14, mais o 3, que é o próximo coeficiente, obtenho embaixo o quê? 17. 17, multiplica novamente por 2, 34. Mais o 2, obtenho 36. E, mais uma vez, o mesmo loop, o mesmo processo, 36, que multiplica por 2,
que vai dar 72, menos o 1, que é o último coeficiente, eu tenho o quê? 71, que é o meu resto. Dessa forma, esses coeficientes que eu encontrei, 1, 7, 17 e 36, eles representam esse quociente aí, que é uma equação do terceiro grau. Logo, eu posso escrever o meu polinômio de que maneira? X à quarta mais 5x à terceira mais 3x ao quadrado mais 2x menos 1 igual a quem? X menos 2, que é o meu divisor, vezes o meu quociente, que é esse polinômio do terceiro grau, mais aquele meu resto que eu encontrei, que é 71. Dessa forma, eu consigo mostrar, através do método de Briot-Ruffini, que é possível eu realizar a mesma divisão de polinômio que eu realizei utilizando o método das chaves. E uma coisa bem interessante também, que pode ser que apareça um gráfico. O gráfico, ele já diz bastante coisa. A principal qual é? É que se eu quero determinar as raízes de um polinômio só olhando para o gráfico dele, basta eu observar o quê? Quantas vezes ele intercepta o eixo x. No exemplo, eu tenho um gráfico que corta o eixo do x quantas vezes? 3 vezes. O que isso quer dizer? Que esses 3 pontos aí que estão cortados são as raízes do polinômio. Agora vamos fazer algumas aplicações em questões de vestibulares. A primeira delas é essa questão da Cefet em Minas Gerais, em que diz que uma fábrica utiliza 2 tanques para armazenar combustíveis, sendo seus níveis expressos respectivamente por essas duas equações. H1 de T, que é igual a 250T ao cubo, menos 190T mais 10, e o H2 de T, que é 150T ao cubo, mais 210T mais 10, sendo T o tempo em horas. Aí ele afirma ainda o seguinte, que o nível de combustível deles se iguala em T igual a 0, que é quando está vazio, e também para quais valores ele quer saber? Letra A, B, C, D e E. Então nós temos o quê? Como ele fala que os níveis se igualam, que ele quer saber onde é que eles se igualam, então eu vou pegar o polinômio H1 de T e igualar o polinômio H2 de T. Dessa forma, eu tenho 250T ao cubo, menos 190T mais 10, igual a 150T ao cubo, mais 210T mais 10. Posso cancelar os 10 dos dois lados e, agrupando os termos semelhantes de T ao cubo e T, eu passo a ter 100T, que multiplica T ao quadrado menos 4 igual a 0. Ou seja, colocando 100T em evidência. Como eu tenho o produto entre dois números iguais a 0, quer dizer o quê? Que ou eu tenho 100T igual a 0, onde o T é igual a 0, isso ele já tinha me dito, ou a expressão que está entre parênteses, T ao quadrado menos 4 igual a 0. No caso, resolvendo, eu vou ter o quê? T igual a 2 e T igual a menos 2. Só que T é o tempo, não existe tempo negativo. Logo, o menos 2 não convém como solução, restando apenas a alternativa T igual a 2, que no nosso problema é a letra C. Outra aplicação bem interessante é essa da Universidade Federal de Minas Gerais, onde ele diz que o gráfico da função P de x igual a x ao cubo mais a mais 3x ao quadrado menos 5x mais b contém os pontos menos 1 e 0 e 2 e 0. Assim sendo, o valor de P de 0 é. Aí ele me dá as 5 alternativas. Vamos observar algumas coisinhas antes de resolver a questão. Primeiro, se ele quer o P de 0, onde tem x eu vou substituir 0. Então, se nós observarmos no meu polinômio, o primeiro termo tem x, o segundo termo tem x e o terceiro termo tem x. Se eu colocar 0 nesses valores aí, eu vou obter o quê? Que vai sobrar apenas quem? O b. Então, na verdade, o que o meu problema quer que eu encontre é apenas o coeficiente b, que é aquele termozinho independente lá no final. Outra coisa interessante, qual é? Quando ele diz que passa nos pontos menos 1 e 0 e 2 e 0, quer dizer o quê? Que quando eu substituir menos 1 no polinômio vai dar 0
E quando eu substituir 2 no polinômio, também vai dar o quê? 0. Ou seja, menos 1 e 2 são raízes desse polinômio. Com essas informações, fica fácil resolver. Então, como é que podemos fazer? P de menos 1 igual a 0. Vou substituir menos 1 no meu polinômio, onde eu vou obter menos 1 mais A mais 3 mais 5 mais B igual a 0. E, de maneira análoga, o P de 2 também é igual a 0. Onde tem x, vamos substituir o 2. Então, eu vou ter 8 mais A mais 3 vezes 4, menos 10 mais B igual a 0. Unindo os termos semelhantes, o que eu tenho? Um sistema de equações em A e B, onde A mais B igual a menos 7 e 4A mais B igual a menos 10. Lembra que eu falei? O que a gente precisa encontrar? Só o valor de B. Resolvendo esses sistemas, eu tenho o quê? Que A igual a menos 1 e B igual a menos 6. Logo, o que eu quero encontrar, que é o P de 0, que é o B, vale quanto? Menos 6. No caso, a nossa alternativa correta seria a letra B. Outra questão bem interessante de vestibular, essa da MAC, é uma questão bem simples. Ela coloca 2 algoritmos de divisão, onde eu tenho o P de x dividido por x menos 2, e eu obtenho um Q de x como quociente, e o resto é 4. Na outra divisão, o meu quociente passa a ser o dividendo agora. Observe que agora eu vou pegar o Q de x e dividir por x menos 6, obtenho agora como quociente o Q1 de x, que eu chamei de índice 1, e o resto 1. E aí ele coloca, considerando as divisões de polinômios acima, podemos afirmar que o resto da divisão de P de x, aquele meu polinômio lá do início, por x ao quadrado menos 8x mais 12 é. Aí eu tenho aí as minhas 5 alternativas. O que nós vamos fazer então? Isso daí é nada mais do que uma aplicação direta do algoritmo de Euclides, que diz o quê? Que P de x é igual a D de x vezes Q de x mais R. Então, nós vamos usar essas duas informações. Quem é P de x? Vai ser o Q de x, que é o quociente, vezes o x menos 2, que é o meu divisor, mais o resto, que é 4. E, na minha outra divisão, o Q de x vai ser igual a quem? Ao meu quociente, que é o Q1 de x, vezes o meu divisor, que é x menos 6, mais o resto, que é 1. Então, nós podemos comparar e substituir o Q de x no meu polinômio P de x, de forma que nós obtemos o quê? Que o P de x vai ser igual a, abre parêntese, Q1 de x vezes x menos 6 mais 1, fecha parêntese, que multiplica quem? X menos 2 mais 4. Fazendo a distributiva e agrupando os termos semelhantes, olha o que eu tenho. Que P de x é igual a quem? Q1 de x, que multiplica o polinômio x ao quadrado menos 8x mais 12, mais x menos 2 mais 4. Somando ali no final menos 2 mais 4, eu tenho uma nova expressão para P de x, que é o Q1 de x vezes x ao quadrado menos 8x mais 12, mais x mais 2. Só que se você comparar esse último resultado com o algoritmo de Euclides, olha o que nós temos. P de x é o meu polinômio. X ao quadrado menos 8x mais 12 é o meu novo divisor, que o problema quer que eu divida. O Q1 de x é o meu quociente. E aquela parte que sobrou ali, depois do lado direito da adição, que é o x mais 2, vem a ser o quê? O resto, que é o que o meu problema quer. Ele quer saber quem é o resto. Da divisão de quem? De P de x por x ao quadrado menos 8x mais 12. Logo, quem vai ser a minha resposta? X mais 2. E aí nós vamos lá e marcamos na alternativa E. Meus amigos, muito obrigado por ter nos acompanhado em mais uma aula do pré-calouro, o pré-vestibular da Universidade do Estado do Amazonas. Espero que tenha sanado algumas dúvidas e espero vocês numa próxima oportunidade.